Botafogo apresenta Luiz Henrique, que chora, se emociona, vai às lágrimas na apresentação e a torcida alvinegra sacaneou os tricolores por uma fala do ex-moleque de Xerém, hein? Você vai saber qual é. Botafogo que segue firme no mercado e promete um camisa 10 de parar o trânsito, hein? Uma contratação bombástica igual foi de Luiz Henrique, segundo o jornalista. Será? Além de outras contratações que estão em andamento, e a gente vai atualizar aqui. E falando em contratações em andamento, Flamengo e Léo Ortiz, finalmente parece que o final é feliz para os dois. O Bragantino cedeu e a gente vai trazer aqui números do acordo entre Flamengo e Bragantino pela contratação do zagueiro Léo Ortiz. E também mais capítulos e desdobramentos da crise no Corinthians. Corinthians se superando a cada dia. Agora, Cuca volta a ser cogitado por essa nova diretoria e a internet, obviamente, não perdoa. E vamos falar também dos valores divulgados que a Globo pagou pelo Brasileirão 2023. Teve valor errado aí, hein? E a gente vai trazer a informação correta aqui no Antenados na Jogada Notícias, que começa agora para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar e somos a mídia independente, um jornalismo esportivo mais imparcial do Brasil. Aqui é jornalismo raiz, 100% independente, 100% imparcial e dependemos apenas de você que está nos assistindo. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo clique, muito obrigado pela inscrição, se você for inscrito, e pelo like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você já nos conhece e curte aqui o meu trabalho, eu peço que você se torne membro aqui do canal e ajude ainda mais o Antenados na Jogada a sair da dependência do algoritmo aqui dessa mídia nova que é muito legal, mas ainda tem alguns problemas, o que é normal, né? Então, muito obrigado e apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil cada vez mais para estimular esse projeto que a gente vem fazendo com muito suor e com muito amor. Gente, vamos lá, começando aqui pela notícia que eu falei no finalzinho da abertura, que é isso aí, ó. Globo pagou 2,1 bilhões por Brasileirão de 2023, ou seja, uma bagatela que está sendo discutida aí por causa da Liga, que não vai ser mais Liga, vão ser blocos econômicos, essa coisa toda, aquela coisa que o Landim me falou lá na reeleição dele em 2021, que a Liga era uma realidade. Até agora, nada foi provado. Mas vamos corrigir uma informação errada aqui dos valores, porque 2,1 bi pelo Brasileirão é correto, mas o Flamengo não faturou mais de 452 milhões de reais entre TV aberta e pay-per-view. Essa informação não procede, antenado. Sim, a Globo pagou 2,1 bilhões pelos direitos de transmissão do Brasileirão 2023. O valor inclui TV aberta, 869,4 milhões, TV por assinatura, 724,5 milhões, e os repasses de pay-per-view, 302 milhões. Até aí tudo certo. E mais os mínimos garantidos de pay-per-view pagos a Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras, que fizeram a conta total do Premier chegar a 541,9 milhões no ano passado. Mas olha só, o Flamengo recebeu no total, a informação correta é essa aqui, ó, que colocaram como TV aberta apenas. Não, é o valor total, 275,2 milhões de reais. Esse é o valor que o Flamengo recebeu por tudo, TV aberta, TV fechada e pay-per-view. O Corinthians recebeu 187,2 milhões, ou seja, quase 100 milhões de reais a menos. O Grêmio, 170 milhões, o Palmeiras, 162,6 milhões, o Atlético Mineiro, 121,2 milhões, o Botafogo, 112,5 milhões, o São Paulo, 111,7 milhões, o Fluminense, 105,7 milhões, o Internacional, 105,5 milhões, o Cruzeiro, 98,5 milhões, e o Vasco é o 11º apenas, 97,6 milhões. Esse aí é o top 10, mais o Vasco, que está na 11ª posição. Então, diferentemente do que foi passado aí, o Flamengo não recebeu aquilo tudo só de TV aberta. O Flamengo recebeu, sim, 177,3 milhões só de pay-per-view, né, porque tem o valor mínimo garantido, que é de 100 milhões de reais. Assim como o Corinthians também tem, e o Grêmio e o Palmeiras, né, como a gente falou aqui. Muito bem, vamos passar aqui para a próxima informação, que é o Rodrigo Caetano, né, novo diretor de seleções da CBF. O anúncio foi feito ontem e Rodrigo Caetano já deixou o Atlético Mineiro, ele que era
o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro nesses últimos 2 anos, já trabalhou em clubes como Vasco, como Fluminense, como o próprio Flamengo, trabalhou também no Sul, ele é gaúcho, trabalhou no Internacional e estava no Atlético Mineiro e já aceitou a proposta, vai ser o diretor de seleções, sendo chefe, digamos assim, do Dorival Júnior, né, o chefe direto do técnico da seleção brasileira atual e também das outras seleções de base, femininas, etc. e tal. Gente, o Palmeiras vai pagar uma bolada por empréstimo de Lázaro, hein? Lázaro, que foi revelado no Flamengo. O Flamengo que vendeu Lázaro para o Almeria por 7 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 36 milhões de reais na cotação atual em 2022. Agora, o Almeria empresta Lázaro ao Palmeiras até o final do ano e o Palmeiras vai pagar 1,5 milhão de euros por esse empréstimo, hein? Caramba, quase 8 milhões de reais só pelo empréstimo. Caso o Palmeiras queira comprar, o valor fixado de Lázaro está em 13 milhões de euros. Ou seja, o Almeria comprou por 7 e está vendendo ou venderá por 13. E caso o Palmeiras exerça essa compra, esse 1,5 milhão, obviamente, vai ser descontado, né, do valor do passe final da compra dos 13 milhões de euros, não é isso? Muito bem, vamos falar agora de Corinthians, porque o Corinthians é uma vergonha, segundo o presidente do Argentinos Júnior, hein? Olha a informação aqui. A FIFA condenou o Corinthians a pagar a dívida de 3,45 milhões de dólares, ou seja, 3 milhões 450 mil dólares, 17 milhões de reais na cotação atual, ao Argentinos Júnior pela compra de Fausto Vera. Timão ainda terá que pagar juros de 18% ao ano, contando desde junho de 2023. Olha, cara. E aí, o presidente do Argentinos Júnior, o Christian Malaspina, falou essa frase aí: o Corinthians é uma vergonha. E a gente vai expor aqui, a partir de agora, novos capítulos, novos desdobramentos da vergonha do Corinthians. O último, ou um dos últimos, é esse aí, ó. Diretoria do Corinthians desconhecia regulamento do Paulistão. É isso mesmo, Antenado, é isso aí. Diretoria do Corinthians, a notícia do Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. A diretoria do Corinthians desconhecia o artigo do regulamento que impediria a inscrição de Zanardi no Campeonato Paulista e só ficou sabendo através da imprensa. O Timão conversou e avançou para ter o treinador, mas desistiu por não poder inscrevê-lo no Paulistão. Ou seja, o Corinthians queria o treinador do São Bernardo, mas não sabia que não poderia inscrevê-lo, não é isso? E olha só, o Corinthians, cara, que para oficializar um novo treinador no Campeonato Paulista, olha o regulamento aí que eles não sabiam. O regulamento também exige um acordo de Corinthians com Mano Menezes antes do registro do novo técnico. Olha só, o Corinthians pode ficar sem técnico no Campeonato Paulista, cara. A diretoria do Timão precisa comprovar a quitação ou formalização do acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado para poder registrar outro profissional. De acordo com a Federação Paulista de Futebol, o clube deverá comprovar a quitação ou formalização do acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado. E olha só, o Corinthians pode ficar sem técnico porque o Mano diverge do que o Corinthians tem que pagar para ele de multa, cara. Em caso do rompimento de contrato, o Timão teria que pagar os salários do treinador até o fim de 2024 e o valor diminuiria mês a mês. A diretoria entende que a multa é de cerca de 9 milhões, isso até o próprio craque Neto trouxe essa informação, e se a demissão ocorresse em 2025, a quantia cairia para 3 salários e seria de cerca de 3 milhões de reais. Por outro lado, os representantes de Mano não concordam e contestam os valores, afirmando que o Corinthians teria que pagar todos os salários até o fim de 2025. Com isso, no entendimento do staff do técnico, o valor a ser pago é de cerca de 20 milhões de reais. E tinha essa polêmica mesmo, né? Corinthians, caso demita o Mano, vai pagar 20, vai pagar 10? Quanto vai pagar? A gente falou isso aqui em programas anteriores. De fato, que loucura. E por que não mantiveram o Mano antes de esclarecer? Até isso os caras conseguem fazer atrapalhada. Meu Deus do céu. E o Corinthians que está próximo aí de anunciar Mateuzinho, hein? O Flamengo já teria aceitado vender o lateral direito Mateuzinho ou Matheus França ao Corinthians, em um modelo que o pagamento é de forma parcelada. O valor ficou em 4 milhões de euros, foi a proposta do Corinthians, né, a última proposta, 21,4 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, ainda existe uma pendência, segundo o jornalista Vene Casagrande, e o mais querido exige no contrato uma cláusula de multa em caso de atraso nos pagamentos das parcelas.
para prosseguir nas tratativas e obter um desfecho definitivo, o Mengão aguarda apenas o Corinthians retornar com a minuta do contrato, dando sinal positivo. E não é a primeira vez que um clube que vende jogador ao Corinthians exige essa multa em contrato por atraso nas parcelas de pagamento. O Santos Laguna, do México, exigiu multa de 15% por atraso em venda do zagueiro Félix Torres. Cara, que coisa, que fama que o Corinthians está pegando. É impressionante. E ainda, cara, olha só que, para piorar a situação, o Cuca voltou à pauta no Timão, hein? E o Domenech Torrent, ex-técnico do Flamengo, foi oferecido, ex-auxiliar do Guardiola, você deve lembrar aí. O Cuca teria dito a amigos próximos que ele aceitaria até voltar ao Timão, voltar ao Corinthians, ele que foi contratado no ano passado e demitido, e ele se demitiu mesmo, né? Mas praticamente um comum acordo depois daquele negócio todo de estupro, daquele negócio todo lá da década de 80, ele ainda como jogador do Grêmio, o Cuca saiu fora e não trabalhou mais em nenhum lugar. Mas agora ele volta à pauta com essa nova diretoria e ele pede uma blindagem. Ele pede uma blindagem da diretoria do Corinthians para voltar a trabalhar no Corinthians e é uma possibilidade. Uma reunião na tarde dessa quarta-feira pode definir aí Cuca como novo técnico do Corinthians, mas pode não treinar o Corinthians no Campeonato Paulista, como a gente falou, porque o regulamento exige primeiro um acordo entre Corinthians e o ex-técnico Mano Menezes. Que coisa, hein? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui agora, a gente falou de Mateuzinho, próximo aí da venda ao Corinthians, não é isso? Então a gente fala aqui, ó, que o Flamengo já arrecadou ou está arrecadando perto de 50 milhões em 2024, 50 milhões de reais. Olha que notícia, meus amigos. Cara, com as vendas aí de Santos para o Fortaleza, que foi aí 1,5 milhão de euros, 7,48 milhões de reais na cotação atual. E também o zagueiro Otávio, que se transferiu do Famalicão, que a gente trouxe essa informação aqui também, para o Porto, ambos de Portugal. O Flamengo tinha 30% dos direitos do atleta e lucrou 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual. E juntando isso aí com o Mateuzinho, a conta pode chegar a 44,9 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo ainda pode e talvez deva vender Thiago Maia para o Internacional ou até para outro clube. Thiago Maia não faz parte dos planos de Tite e provavelmente deve ser mais uma venda. O Flamengo que não aceitou os valores do Internacional a priori, mas isso ainda está dando o que falar, não está sacramentado. Agora, enfim, a gente fala aqui de Léo Ortiz em Flamengo e Red Bull Bragantino. Se o Flamengo está arrecadando, o Flamengo também está gastando. Flamengo e Red Bull Bragantino, enfim, chegaram a um acordo e Léo Ortiz assinará contrato de 5 anos com o Flamengo. O Bragantino cedeu, o Red Bull Bragantino cedeu, né, pedia 12 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 7 e agora ficou em 7 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão por metas, ou seja, a transação pode chegar a 8 milhões e meio de euros pelo zagueiro do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz, de 28 anos. É uma boa ou não é uma boa? Lembrando que no Transfer Market, Léo Ortiz está avaliado em 7 milhões de euros. É o que o Flamengo queria pagar. Era até onde o Flamengo queria pagar e até onde o Flamengo vai pagar em valores fixos, 1,5 milhão por metas. Não é isso? Essa informação aqui é praticamente exclusiva. Uma informação aqui de David Sharp para você, hein? Vamos lá. Olha, o Botafogo ainda firme no mercado e o Júnior Santos interessa ao Grêmio. O Júnior Santos teria sido mais um interesse de Renato Gaúcho, que tentou Tiquinho Soares falou que não, e parece que o Botafogo não vai vender também Júnior Santos ao Grêmio, assim como não vendeu o Tiquinho Soares. Lembrando que o Botafogo já tem Savarino, tem agora Luiz Henrique, a gente vai falar dele já já, e tem também outros pontas, né? Tem Vitor Sá, enfim, o Botafogo emprestou o Segovinha, mas tem muitas opções agora para as pontas. Lembrando que o outro Luiz Henrique, que foi revelado pelo Botafogo e era do Olympique de Marseille, foi emprestado ao Botafogo no passado, o Botafogo não quis ficar com ele, ele voltou ao time francês. E o Botafogo que promete, segundo o jornalista Otávio Bocão, do Resenha Alvinegra, um camisa 10 de peso para abalar o mercado, assim como abalou o Luiz Henrique, hein? Segundo aí o jornalista, John Textor tem um 10
para ele, que é uma bomba igual o Luiz Henrique. O nome está sendo mantido em sigilo. Mas será? O Botafogo que também estaria atrás de um lateral esquerdo, o Botafogo que está próximo aí de fechar com o Alan do Al-Wahda, né? As negociações estão em curso, e também com o lateral direito, o Damian Soares, de 35 anos, lateral uruguaio, que já teria até se desvinculado lá do time dele, o Getafe, e foi até elogiado por um jornalista uruguaio da ESPN. Olha só, é um lateral experiente, com virtudes principalmente defensivas e um jogo duro contra atacantes rivais, além do lado ofensivo, onde, por exemplo, tem demonstrado confiança na finalização de longa distância. Ao mesmo tempo, também já demonstrou diversas vezes que joga no limite das regras, olha aí a catimba, para atrair, irritar, desfocar os rivais com provocações verbais ou infrações sem bola. Olha só, hein? Cadê o fair play? Coisa de uruguaio mesmo. Lutas que ficam dentro do campo de jogo. Isso faz parte do espírito competitivo que sempre demonstrou. Aspecto que se destacou na combativa equipe do Getafe, comandada por Bordalás na temporada 2019 e 20. Então, Botafogo próximo aí de anunciar Damian Soares, de 35 anos, como novo lateral direito. 35 anos para lateral direito é uma idade avançada, né? Mas vamos ver, não conheço, então não posso falar. O jornalista uruguaio elogiou. Agora, antenado, botafoguenses zoaram tricolores com a apresentação do Luiz Henrique, hein? E por quê? Não só pelo fato dele ter chorado, dele ter se emocionado, mas principalmente por uma fala. Luiz Henrique disse: saí do nada para hoje ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Tirando essa história que não é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores corrigidos e também em valores absolutos, porque o Botafogo vai pagar 16 milhões parcelados ao Betis e 2 milhões quando ele for ao Lyon e mais 2 milhões quando, sabe-se lá quando, sabe-se lá como, por metas. Mas, enfim, é a contratação mais cara da história do Botafogo e o Luiz Henrique falou sobre isso e falou essa frase que deixou a torcida do Botafogo maluca, provocando o Fluminense. Saiu do nada para chegar ao Botafogo e ser a contratação mais cara e ainda chorando, se emocionando. Lembrando que eu estive na despedida de Luiz Henrique do Fluminense no Maracanã no ano passado e ele chorou muito, estava entrevistando ele ali bem de perto, ele chorou muito nessa despedida, ele que se considerava um moleque de xerém, agora vai jogar aí no Botafogo, que é o clube da Eagle Holding, é o clube de John Textor, não é isso? Então, muito obrigado, antenado, a você que assistiu até aqui. Aquele abraço, você mora aqui no coração, dentro do peito, se você ajuda aqui o canal, se você é membro, se você somente é inscrito e deixa o seu like e mantém aqui uma audiência constante com a gente. Valeu demais, aquele abraço, antenados na jogada, torcemos sem parar. Fui!